Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. E sim, a grande classificação do nosso Galão da Massa para cima do Godoy Cruz. Ganhamos fora de casa e sim, a gente vai acompanhar aí o pós-jogo, tudo sobre o que aconteceu nesse jogo, nessa grande classificação do nosso Galão da Massa. Você vai acompanhar aqui no seu Jornal do Galo, então sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar de Galo, porque na Sul-Americana o Galo passou, o Fluminense já estava classificado, né? Eliminou o América de Cali. O Galo hoje venceu de nós. E como o Fluminense venceu os dois jogos, o Galo também venceu os dois jogos. E eu sei que tem algumas ressalvas, né, o Bertozzi, mas assim, um dia de classificação. Queria exaltar um pouquinho o Alexandre, que baita contratação do Galo, hein? Foi. Semana passada a gente discutiu, tá na hora do Cuca enxergar os sinais e dar mais espaço para ele, né? Isso aconteceu. Hoje, para mim, foi o melhor, mas destacar que o Vitor Hugo foi muito bem também, né? Nesse momento de ausência do Lianco, ele acabou se destacando também. Eu não quero ser o chato que fica toda hora falando, jogou mal, mas passou, jogou mal, mas passou, e daqui a pouco, jogou mal, mas foi campeão. Até porque isso está bem distante. Campeão jogando mal todo jogo. Porque a campanha sul-americana está sendo assim, né? Não teve nenhuma atuação brilhante até agora, está nas quartas de final, vai pegar o Bolívar. O primeiro tempo, mais uma vez, muito pobre, nenhuma chance criada, com bola, muita dificuldade para gerar jogo, contra um adversário muito, muito frágil. Segundo tempo, depois do gol, contra um adversário muito frágil, né? Não sofreu, com exceção de uma intervenção do Everson para variar, né? O Everson... Uma defesaça. Tenho que falar, né? O Everson está na expectativa da convocação, na minha visão, com razão, porque é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na temporada e se estiver na lista vai ser com muita justiça, mas semana que vem tem clássico e o nível vai ter que subir para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Este nível não chega para um confronto tão importante quanto o da semana que vem. Olha, eu acho que o clássico por si só já mobiliza de uma forma que o Atlético vai subir esse nível. E tem condições de subir, tem elenco para isso. Os clássicos de Atlético e Cruzeiro, eles são muito imprevisíveis sempre. A gente já viu um time podendo rebaixar o outro, aí toma goleada. Os jogos são sempre muito duros. O que dá para falar, eu concordo com o Léo, é que o Cruzeiro é um time mais consistente hoje que o Atlético. Mas olhando para o time do Atlético, para o elenco do Atlético e por ser um clássico, eu não consigo dizer que o Cruzeiro tem alguma vantagem nesse confronto. Eu acho que depende muito da estratégia do Cuca. O Cruzeiro parece um time que gosta muito mais de ser atacado do que ter iniciativa. Eu acho que você não deve fazer aquilo quando você não está com o seu time pronto, que o adversário quer que você faça. Porque você tem seu time pronto, você confia no seu modelo de jogo, na sua ideia de jogo, você adapta às características do adversário e faz o seu jogo da sua forma. O Atlético não tem uma forma de jogar, para mim, ainda. Então, eu acho imprevisível. O trabalho do Cruzeiro do Jardim tem menos tempo que o do Cuca e mostra mais impressão digital. Sim, bem mais. Isso me parece claro. Você diz que o trabalho do Jardim é melhor que o do Cuca? Sim, me parece claro. Com menos tempo, ele conseguiu mais resultado, inclusive o brasileiro... Não é garantia de nada, tá? Como disse o Birner, o mata-mata ele tem, e ainda mais, eu falei sobre um possível São Paulo e Palmeiras na Libertadores e vale o mesmo para o Clássico Mineiro semana que vem. Lógico. É claro que a gente está aqui já na reta final do programa, mais um minutinho, mas é claro que a Copa do Brasil, pela premiação e por ter o prazer que seria para eliminar o Cruzeiro, né? Tem um peso muito grande, mas hoje, se o Galo tem que olhar para uma competição, ele está caminhando na Sula, mas se ele tiver que escolher, a Copa do Brasil ainda é uma prioridade, está à frente. É que a Sula ela é mais viável. Sim. Se a gente olhar para os times que estão nela e para os times que estão na Copa do Brasil. Embora a Sula tenha do lado da Once Caldas e Del Valle, o Bolívar já é difícil, né? É complicado. Porque o primeiro jogo em La Paz ele é traiçoeiro. Mas a Copa do Brasil você tem mais pauleira aí, né? Embora você, com Flamengo e Palmeiras fora, você tenha uma chave mais aberta, a Sul-Americana ela é esportivamente mais possível do que a Copa do Brasil. O perigo é,
negligenciar o brasileiro, ano passado quase valeu o rebaixamento. Então precisa ficar de olho E a aberto. situação E com o clássico não se brinca, né? de jeito nenhum. O meu ponto é o confronto da Copa do Brasil. É isso, né? Mas quando toca a música, O Atlético para comentar esse precisa, confronto depois, assim né? como o Cruzeiro também precisa, o Atlético também precisa. Porque a gente sabe que uma eliminação, tanto de um lado quanto do outro, pro principal rival, é um negócio complicado depois de digerir e tem impactos na sequência do outro. 3 brasileiros na Conmebol Libertadores e 2 na Conmebol Sul-Americana. Vamos ver como ficaram as quartas de final, seu Elton? Sim. Bom, tem essa dúvida aqui, né? Apenas um time faltando aí, que é o encontro entre Independente e Laú. Por causa das confusões que a gente vai tratar, briga de torcidas e tudo mais. Quem sair desse confronto, se é que sai alguém, enfrenta o Aliança Lima. Aqui embaixo. Os dois podem ser punidos e o Aliança Lima passar diretamente para a semifinal. Aí tem Lanús e Fluminense. Do outro lado da chave, Bolívar contra o Atlético Mineiro. E o Independente Del Valle contra o Once Caldas, que eliminou o Huracan. Vamos para Mendoza, na Argentina, terra de vinhos. Sim, né? Bons vinhos. Vamos lá com o Vladimir Bianchini, que mostra a segunda vitória do Galo para cima do Godoy Cruz, dessa vez em território argentino. Fala, Vlad. Alô, fãs de esportes, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 1-0 no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, e está classificado para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana. O adversário será o Bolívar, da Bolívia. Com a vantagem por ter vencido o duelo de ida por 2-1 na Arena MRV, o Galo começou na defesa. Embalados pela torcida que empurrou o time, o Godoy Cruz se lançou ao ataque e quase teve uma grande chance, quando a bola bateu na mão de Vitor Hugo. O juiz chegou a anotar o pênalti, mas após consultar o VAR, acabou anulando a decisão. Durante a primeira etapa, o Atlético Mineiro não finalizou no gol, mas no segundo tempo, logo aos 2 minutos, abriu o placar com um belíssimo gol de Natanael, que aproveitou a sobra e chutou com força, sem chances para o goleiro. Cara, acho que esse gol veio no momento certo, vamos dizer assim. Vinha de algumas partidas, acho que não demonstrando todo o meu potencial. Acho que esse gol foi importante, dá confiança, um gol que nos deu a classificação. A gente sabia que jogar aqui era muito difícil. Com a desvantagem no placar, o Godoy Cruz se lançou ao ataque e tentou de todas as formas pelo menos empatar o jogo, mas o goleiro Everson estava muito seguro e fez boas defesas. O final da partida foi tenso. Montoya foi expulso após acertar um tapa em Alan Franco. Após o apito final, os jogadores do Atlético Mineiro comemoraram a vaga às quartas de final. Tá brigando por título, tá disputando jogos importantes, é muito bom pro nível da equipe. Então acho que quanto mais você está disputando o título, você está passando de fase, você está mostrando que o seu nível é alto, então a gente tem que manter isso e cada vez mais subir. O Atlético Mineiro volta a campo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro no próximo domingo às 8h30 e precisa da vitória para se recuperar na competição. Valeu, Vlad, obrigado. Então fez o dever fora de casa. 1-0 para o Galo. O Godoy Cruz teve mais posse de bola, 56% contra 44%. Finalizou mais o time argentino, 12-7. No alvo, 3-1. Grandes chances, empate, 2 chances para cada um. Ações na área rival também em vantagem do Godoy Cruz, 26-9. Cruzou muito mais bolas, 51 bolas contra 5 do Galo, que é quem avança. Ô Elton, o primeiro tempo foi muito ruim, né? O gol do Natanael dá uma mudada completa no cenário que era ruim para o Galo, que sofreu certos riscos no primeiro tempo. Sim, proporcionalmente falando, a gente viu o Atlético fazer o que o Palmeiras fez, só que é uma questão também de contexto, né? A vantagem era menor e o jogo era fora de casa, mas foi o Atlético que conseguiu manter o seu padrão enfrentando o Godoy Cruz, que se arriscou. Eu acho que, diferentemente do Universitário, o Godoy Cruz foi um time mais afoito para tentar chegar ao ataque. Tanto que o Natanael teve chances de chegar à linha de fundo e fazer cruzamentos, tanto que ele acabou fazendo gol, o Arana do outro lado também. O Cuca manteve essa formação num 4-3-3, né? O Alexander cada vez mais tendo espaço nesse time titular. Boa contratação, né? Boa contratação e faz essa função muito bem, né? De área a área. O Scarpa à frente de 2 volantes, né? Jogando um pouco mais à frente. O Coelho, e aí tem sido um destaque silencioso, né? O Rony jogando como um falso 9 ou um ponta, trocando de posição com o Hulk. O torcedor do Galo já tem se acostumado com isso. Mas foi um time de uma rotação realmente um pouco mais baixa.
mas mesmo assim o suficiente para vencer o jogo, né? Mesmo assim sendo um time mais consistente. O Atlético tem, assim como tinha o Botafogo, 3 competições. O Atlético tem um Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, olhar, e a gente olha o banco de reservas, o Cuca não vai mudar, não vai mudar. Mudou depois já dos 30 do segundo tempo, né, que ele começou a fazer as mudanças. Ele está pensando também em muitos jogadores que estão no banco de reservas que podem ajudar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Por isso que eu acho que essa rotação um pouco mais baixa, controlando o resultado e mesmo assim ampliando ele, né, chegando a 3-1 no agregado, foi algo que foi pensado olhando para a temporada que o Atlético tem pela frente. Tanto que jogadores como o Caio Paulista, Dudu, né, que também estava no banco de reservas, jogadores como esses não entraram em campo, né, não foram nem colocados em campo. Eu acho que tem uma questão também de poderem ajudar em determinados momentos nessa temporada. Uma classificação justa de um Atlético que vai de novo recuperando aquela estrelinha que a gente tinha colocado de favorita ao título da Sul-Americana. Primeira fase meio decepcionante, conseguiu uma classificação através dos playoffs para chegar às oitavas de final e agora consegue a classificação para as quartas com muita autoridade. E deixando aquela semana dos bolsos para fora, para trás, né? Depois de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, agora avançar também na Sul-Americana. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro com linha de passe, fechando o vídeo aí com o Sport Center, última edição. Falando muito desse jogo, né, cara? A classificação foi muito importante, mas a gente ainda fica um pouco preocupado pela maneira que o Galo vem apresentando o futebol dentro de campo, cara. Tem um elenco bom, muito elogiado, mas parece que hoje o Cuca não consegue tirar o melhor desse elenco. E aquele gol ali do Natanael foi providencial, né? Conseguiu depois ficar um pouco mais tranquilo na partida. E o que falar do Everson? Cara, o Everson realmente deve ser chamado para a seleção. Ele merece isso. Para mim, um dos destaques do jogo de ontem foi sim o Everson. Cara, tá jogando muita bola, passa muita confiança pro time, né? Então todo mundo confia no goleiro que tá ali. Então, assim, no geral, é muito importante a classificação para a moral do time, levantar um pouco mais, mas a gente sabe que o futebol que foi apresentado não foi bom. Principalmente o primeiro tempo, bem ruim, bem abaixo da expectativa. Claro que um jogo fora de casa, a gente já tinha vantagem, então assim, foi assim, administrando essa vantagem, né? Como o Elton falou. Mas sinceramente a gente espera o Galo jogar mais, cara. Um time fraco como o do Godoy Cruz, claro, fora de casa. Mas o time deles é infinitamente mais fraco que o nosso time. Então, o Galo precisava dar uma resposta mais forte. Cara, venceu bem, 1-0 com 2-1 aqui, 3-1 no agregado. O placar tá ótimo. Tá? Mas, para quem lembrar, o jogo aqui, a Arena, também não foi bom, cara. Claro que teve muita catimba, mas o primeiro tempo não foi bom. Segundo tempo, o Galo só melhorou mesmo ali da metade do segundo tempo para frente. Então, assim, classificamos, é importante demais, mas não está apresentando o futebol que esse time pode apresentar. Por elenco que tem bons nomes, claro que nem todo mundo está rendendo, mas precisa aí do Cuca, ele consiga botar esses caras para jogar de novo. A expectativa nossa era de ver um Galo jogando igual jogou contra o Flamengo. Claro que o Flamengo é um adversário já mais antigo, com uma história. Mas assim, por mais que nós perdemos para o Flamengo no Brasileirão, foi um lance de bola parada, foi um fortuito ali, mas o Galo se apresentou muito bem. Conseguimos vencer lá e acabamos perdendo aqui, tá? Classificamos nos pênaltis, como todo mundo sabe. Mas o Galo se comportou bem no jogo, jogou bola, se defendeu bem, foi bem ao ataque quando teve a oportunidade.
A gente queria ver esse Galo. Só que não tá acontecendo. Sinceramente, todo mundo acho que achou que depois dessa classificação contra o Flamengo, o Galo ia dar uma embalada. Não foi isso que a gente viu, né? Infelizmente, não foi isso que a gente viu e a gente fica preocupado com a sequência. Mas, sim, o Galo segue aí como favorito da Sul-Americana, porque os times são bem mais fracos. Só que, assim, a gente como torcedor quer muito isso. Só que a gente fica meio com o pé atrás porque a fase de grupo não foi boa. Mesmo com os times fracos. O Caramanga, passamos também no sufoco dos pênaltis. Agora, contra o Godoy Cruz, passamos sem precisar ir para os pênaltis, graças a Deus. Mas o melhor futebol que o Galo pode apresentar ainda não apareceu. Quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? O que você acha sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.